tempo que as igrejas daqui do complexo, por ser na comunidade, nunca atentou para isso. Isso. Entendeu? Agora que está atentando. A minha é também, que tem CNPJ. A primeira pergunta que eu queria fazer. A igreja, ela é obrigada a fazer um CNPJ? Essa é a primeira, guarda aí. E a segunda? Aí, no caso, nessa primeira, você diz o que pode acontecer se não tiver. Se continuar fundo de quintal, entre aspas. E a segunda, depois que eu fiz o CNPJ, eu sou obrigado a entrar numa convenção, porque eu já ouvi dizer que se eu não sou de convenção, eu continuo fundo de quintal, mesmo tendo meu CNPJ. Então, eu vou responder a sua primeira pergunta. Você perguntou se a igreja é obrigada a ter um CNPJ. E quais são os riscos que traz se não dentro tiver? Da comunidade, que eu vou usar o mesmo exemplo que você deu. Você está dentro da comunidade, aí você está lá batendo seu pandeiro, bateria, som, tem uma vigília, vai até 4 horas da manhã, o vizinho do lado é macumbeiro. Pô, eu vou denunciar esse cara. Não é assim que o macumbeiro fala? Vou denunciar esse cara. Aí a polícia chega na tua porta. Pastor, dessa hora fazendo barulho, seu documento. Não tem. Agora, se você tem CNPJ, bombeiro e alvará, a polícia vai embora. E o vizinho vai calar a boca. Porque o bombeiro, porque a igreja, a legalização da igreja, ela não termina no CNPJ. Ela termina no alvará. O alvará é o quê? É o que a prefeitura te dá de licença para você fazer barulho, para você ter concentração de público, para você fazer o que você quiser. Você tem autorização do governo. Se a polícia bater na tua porta, você com a sua documentação, ela vai olhar e ela vai embora. Pastor, desculpa ter te incomodado. Ela vai embora. Agora, se você é fundo de quintal, ou ele vai te prender, porque você está até 4 horas fazendo barulho. É contra a lei. Apesar de que a gente vê que todo mundo faz o barulho que quiser, a hora que quiser, não é? Sim. Mas se tratando de uma igreja e do pastor, quanto mais certo você tiver, é melhor para calar a boca do povo. Segunda pergunta. Você nunca foi obrigado a ser de convenção nenhuma. Convenção é uma coisa particular do pastor com a convenção. Ele pode ir lá, assistir a convenção, mas não fazer parte. Você não é obrigado. Isso aí não implica no teu ministério, não implica de você adorar a Deus, não implica de você ter o seu povo na igreja, reunir, bater teu pandeiro, ler a Bíblia, pregar. Convenção é só uma coisa que criaram para pegar dinheiro de alguém. Mas eu recebi 3 cartas. Controvérsia, né? Porque eu sou presidente de convenção. Não, eu digo isso porque... Rapidinho, meu amor. Eu digo isso. Não, olha só por que eu estou falando isso. Porque eu já vi, eu já me chamaram para ser contadora de uma convenção, tá? E o pastor me chamou e falou assim, mas eu tenho aqui 48 pastores, eu estou na convenção tal, então vamos fazer o seguinte, você abre o CNPJ dos pastores, aí você cobra o valor aí, mas você vê um valorzinho para poder ficar aqui na convenção. Falei, tudo bem, você está arrumando cliente para mim, não é nada mais justo que eu também venha te ajudar. Só que ele queria já cobrar isso aqui. E os pastores já pagam o seu, como é que é o nome? A mensalidade por estar na convenção. Aí eu mesmo perguntei a ele, a convenção oferece o que para os pastores? Não, porque a gente se reúne, faz isso, faz aquilo. Falei, tudo bem, cada um com seu cada um. Mas eu, particularmente, não concordei. Por quê? Se eu chegar para o senhor e falar assim, pastor, eu vou cobrar R$700 para abrir a tua igreja. R$700. Aí eu vou pegar 500 e vou dar para a convenção. Está totalmente desproporcional. Entendeu? Está entendendo como é que funciona? A pergunta dele aqui foi muito boa, porque eu, como pastor, já ouvi muito dizer isso, que igrejas que não têm convenção e não participam, a igreja está no erro. Aí eu pergunto, aonde a Bíblia está dizendo isso? E onde é que está o erro? Não, não Erro, é só tá? na Bíblia não, pastor. Isso aí juridicamente falando como é profissional na área de contabilidade. Além disso não ter na Bíblia, juridicamente ninguém é obrigado. Se você está documentado, meu irmão, você é um cidadão jurídico, ponto final. Aí o ponto, Estar na convenção é bom. Estar na convenção é bom porque eu digo como presidente de convenção. Estar na convenção é bom porque pelos benefícios. Eu trago reboque de carro, eu trago seguro de instrumento, eu trago igreja, mas isso não implica de você ter o seu ministério.
Quando a gente faz um café, eu pego do meu bolso e pago. A maioria não paga a convenção que eu sou presidente, porque eu falo, meu irmão, tu vai pagar quando você puder. Tu tá duro, tá duro. Mas nem toda convenção é assim. Então, mas o problema todo é que a convenção é convenção. Eu não isso aí. tenho medida de convenção, isso mesmo. eu sou funcionário público concursado. Entendi. Sou concursado lá de São João, sou da área de educação, sou professor. Quer dizer, todo o seu dia de convenção. Mas tem muitas Entendeu? convenções. Então, isso que eu estou dizendo. Então, a convenção não tem nada a ver. O pastor pode Você ter não é autonomia. obrigado Você está a com o teu alvará de licença para localização. Tua Seu relato do bombeiro bombeiro direitinho e o CNPJ, acabou. Estar na convenção é por carinho, que você tem alguma liderança que está contigo e por você querer fazer parte, ter uma reunião de pastores, falar do meio do reino, coisas assim. Mas não faculta a nenhum pastor, Às vezes não tem- é obrigatório. às vezes tem A algum- verdade é essa. Agora, uma uma outra convenção coisa que que- tem um contador, né, que auxilia. Também auxilia, Se for uma isso aí, essa convenção que parte te aí. deu um suporte respaldo, legal, suporte. ótimo. Suporte jurídico. Eu pergunto logo, tem algum, o que a convenção vai me proporcionar, né? Isso aí. Olha, a gente tem Mas a contador. opção é sua de entrar ou não. Agora tem uma coisa muito importante que eu não posso ir embora sem deixar de falar. Olha só, pastores, no momento que os senhores têm uma igreja, no momento que os senhores têm uma concentração de público, tá? É muito, mas muito, muito, muito importante a segurança. Por quê? Existe aquela igreja que é na garagem. A garagem, ela só tem uma porta de entrada. Se acontece alguma coisa na porta da igreja, está todo mundo preso dentro da igreja. Aí, se o senhor não tiver documentado, o senhor é um assassino se alguém se machuca ou morre. Se o senhor tiver documentado, foi um acidente. Porque a igreja, concentração de público, é obrigatório, por lei, ter a porta de entrada e outra porta de refúgio, de emergência. Só que a porta de emergência, ela tem que abrir para fora. Ela não pode abrir para dentro. Pode ser de subir aquela. Se der tempo de subir na hora do desespero, não tem problema. Porque o bombeiro, ele... E outra coisa, toda a igreja, independente do tamanho, porque quando você vai tirar a licença do bombeiro, que é o certificado de aprovação, o bombeiro pergunta qual é a metragem. Só que se tratando de igreja, concentração de público, não importa a metragem que for, tem que ter o jogo de planta alta, planta baixa, situação e fachada. É obrigatório, senão você não dá entrada no bombeiro. Eu já ouvi dizer também que as cadeiras têm que ser uma junta com a outra, Não, porque em as caso de cadeiras- confusão pode dar não, problema. as cadeiras o bombeiro não está especificando. Não está implicando, porque eu ouvi tanto. dizer que tá. Ele especifica assim, a porta e a planta. Tem que ter o jogo de planta. E o extintor, né? O extintor. Não, o extintor só vai vir depois que você dá a entrada no processo do bombeiro, você tira o laudo de exigência. No laudo de exigência, dependendo da planta, o bombeiro vai dizer, ó, eu quero um extintor assim aqui, outro ali, outro aqui. É o bombeiro que diz qual é o extintor. E ele vem na comunidade? Mas tem que ter. Nós temos uma empresa, a nossa igreja, e a empresa veio por ordem deles e botou na nossa igreja extintor. Não. Eu tenho na entrada, tenho perto do altar. Isso. Mas né? só tem planta? Nós temos, não, A nossa- planta? temos a nossa secretaria lá da igreja. Não, tem a planta baixa, planta alta, situação enfaixada. Vai ter agora na matriz onde nós estamos Então, e construindo. se o senhor não tem, mesmo tendo o extintor, o senhor não dá É, entrada no porque lá é processo. lugar. Se não tiver planta, não dá Só entrada. foi a empresa que botou. Entendeu? Por quê? Por ser concentração de público. Porque, por exemplo, aqui não é a porta principal? É. Aqui é a porta principal. Deus me livre e guarde. Vamos fazer uma quentinha, aquela coisa toda que as igrejas fazem, né? Explode o bujão de gás. Os irmãos tem pra onde correr. Ó, todo mundo se salva. Porque tem uma porta de refúgio. Agora as igrejas que só tem uma porta, esquece, Eu tem queria que essa ter porta outra. aí, eu queria essa porta aí até por isso. Mas somente quando eu esqueci de trabalho. Eu me Mas ela tem que ser pra fora. Eu me esqueci de É. de ela pra fora. Ela tem que ser pra principalmente- fora, porque a porta abrindo pra dentro, na hora da confusão, É. o povo tá te Não abre. empurrando pra sair. Como é que Mesmo vai a abrir igreja a porta? pequenininha, Márcia. Hã? Mesmo a igreja Mesmo pequenininha. pequenininha. Porque a minha igreja é uma loja. E lá atrás não tem saída. A saída é só pro lado de Então, cá. já tá errado. Tem que- Não, mas como é que eu vou fazer? Não, tô dizendo o que tem que ter. Você pode tirar o CNPJ, mas quando chegar na hora de entrar no bombeiro, a planta, o bombeiro não vai permitir. Vai interferir o seu processo. Pode, meu querido.
Meus amados, o que ela está falando é correto e exato. A minha igreja, ela não tem alvará. O que as pessoas confundem é o seguinte, que estatuto E a e ata fosse a mesma coisa. Não é. Alvará é funcionamento. é licença de funcionamento. Na minha digníssima igreja, tinha um pastor metido a inteligente. Eu falei só para ele duas coisas. Você quer o alvará desse local aqui que não é nosso, que é a casa? Você me procura, primeiramente, a planta baixa e a planta alta. Isso aí. Você me procura 2 saídas de emergência, porque é 30 metros, eu tenho que ter, durante 15 metros eu tenho que ter a saída de emergência. E não pode ser de frente, tem que ser laterais. Isso aí. Escorramentos laterais. Como é que eu vou botar num imóvel que não é meu, num local que já foi construído, aonde eu tenho um vizinho colado com a minha parede? Eu falei para ele, por que a minha porta de entrada é um portão? Aí, por quê? Por que a minha porta de saída é de vidro? Ele não entendeu. Eu falei, o meu portão ele abre tanto para dentro como para fora. E a minha porta de vidro é para qualquer pessoa pode se machucar. Mas quebra ela vai embora. e vai embora. Isso aí. Segurança. Esse é o problema de muitos. Tem que ter. Quando falo, deixa eu explicar algo de convenção. Existe algo no Brasil chamado ato econômico, que é além daquilo. Qualquer igreja, ela é autônoma. A igreja, a instituição, mas o pastor não. Um filho sem registro, ele é sem pai e sem mãe. Sabe que ele existe. É o que muitos pastores não entendem. Se funda muita convenção. Nem o próprio da convenção sabe para que aquilo é convenção. Se você sentar com 50, não sabe, porque criou convenção. Não sabe mesmo. Se você perguntar a ele por que ele dá o seu nome, a sua convenção a um pastor, nem ele sabe. Irmão, pode aparecer o que quiser. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é um Estado dentro de um país. Responde no Vaticano. O padre pode ser o maior pedófilo, pode ser o que for. Tem que ir na arquidiocese. Depois procurar o cardeal. Para depois acionar o camarada que está lá na roça captando, porque só que pastores não sabem o que é convenção. Aí chega para uma contadora, que é uma pessoa que fala de finança, e ela está tentando trazer a lucidez do caso, porque muitos cobram. Eu tenho uma convenção na minha igreja, eu falei, não é cabide de emprego, é R$5. Por quê, pastor? Somente para que você saiba que você não está sozinho, tem alguém importante. Mas na sua igreja a convenção não tem poder nenhum. O que ela está explicando é isso, pastores. 399%. Olha, passei de 100. Não sabe o que é convenção. É presidente. Eu sou presidente, eu vou fazer isso, vou buscar aquilo. Mas ele não sabe por que ele agrega, pastor. É isso que nós temos que entender. Há princípios, há os bônus